A paz, igreja, estão todos bem? Espero que sim. Saudade de vocês, mas infelizmente nós não podemos nos reunir. Então vamos a mais uma devocional. Procurando algo para passar para vocês nesta semana, eu me deparei com um assunto que eu gosto muito, inclusive já ministrei na igreja algumas vezes, mas eu gostaria de compartilhar com você mais uma vez sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 13 ao 16, nós já conhecemos quando Jesus diz o nome de cada um dos seus discípulos, aqueles que ele escolheu para estar próximo a ele. Eu queria passar cada discípulo, como eles eram, algumas características deles, para que no final nós pudéssemos fazer uma meditação e tirar uma lição disso tudo. Então, eu queria começar com André. André, irmão de Pedro, fora discípulo de João Batista. Isto é praticamente tudo o que sabemos sobre ele, embora pareça ter sido um homem prático. Sua grande contribuição foi levar Pedro a Jesus. A Bíblia registra que ele estava com os outros apóstolos após a ascensão de Jesus. Então aqui nós temos o primeiro, André. Depois Tiago. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, eram ambos discípulos. Parece que eles eram do tipo intempestivo, o que poderia explicar por que Jesus lhes deu o nome de Boanerges, ou filhos do trovão. Tiago e João foram os que queriam que viesse fogo do céu para destruir uma aldeia de samaritanos que não recebeu bem Jesus. Eles também buscavam orgulhosamente uma posição elevada no reino de Jesus. Tiago, entretanto, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado pela fé. Ele foi um homem cuja paixão e dedicação poderiam facilmente ter feito dele um terrorista. Mas essas características dele foram postas a serviço do reino de Deus. Então aqui nós vemos mais uma característica de um dos discípulos de Jesus. Vamos ao próximo. João. João, irmão de Tiago, além de discípulo, foi um dos que mais contribuiu para a formação do Novo Testamento. O nome de João aparece nos títulos de 5 livros, um Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, embora os estudiosos ainda discutam se todos esses livros são do mesmo João. Enquanto morria na cruz, Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de João. Com base em várias outras referências do Novo Testamento, parece que João era primo de Jesus por parte de mãe. Diante disto, entregar a mãe aos cuidados de João seria a coisa natural. Filipe. Assim como Pedro e André, era de Betsaida. Ele foi chamado para seguir Jesus um dia depois de Simão e André. Filipe era o tipo da pessoa com os pés no chão. Em pouco tempo ele calculou quanto exatamente custaria alimentar 5.000 pessoas. Foi Filipe quem pediu para Jesus mostrar-lhes o Pai. Fica claro que ele nem sempre entendia o que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim perseverou. Ele também foi responsável por levar Natanael a Jesus. Natanael ou Bartolomeu era de Canaã da Galileia. Quando Filipe lhe falou sobre Jesus, ele duvidou se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Vem e vê, disse Filipe. E quando ele foi, Jesus o deixou maravilhado, descrevendo exatamente o que ele estava fazendo um pouco antes. Natanael ficou convencido. Ele era um homem de caráter confiável. Na verdade, Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Ele estava no grupo ao qual Cristo ressuscitado apareceu junto ao mar da Galileia. Mateus. Era um publicano. Ele estava fazendo o seu trabalho de coletor de impostos quando Jesus o chamou. Era um dos pecadores, dos quais Jesus se aproximou, algo que deixou os fariseus enfurecidos. Jesus disse que aqueles pecadores eram as pessoas que mais precisavam dele e mais valorizavam os seus ensinamentos. Certa ocasião, na casa de Mateus, Jesus chegou a ponto de dizer que somente aqueles que se consideravam pecadores podiam receber algum benefício do seu ministério. A maioria dos judeus teria rejeitado Mateus como colaboracionista. Tomé, como nós conhecemos, o cético, é conhecido por seu ceticismo. Embora dedicado ao seu mestre,
e até disposto a se arriscar por ele, Tomé não entendeu as palavras de Jesus sobre a sua morte iminente e só acreditou na ressurreição dele quando o viu. Tomé entrou para a história como aquele que queria ver para crer. No entanto, Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, convidou-o a crer e aproveitou a oportunidade para falar sobre aqueles que, no futuro, creriam sem terem visto Jesus pessoalmente. Temos também Tiago, pouco se sabe sobre Tiago, Tadeu, ou Judas, que também pouco sabemos, Simão o Zelote, pode ter sido um dos zelotes que buscavam a libertação de Israel do domínio romano. Também é possível que seu nome seja simplesmente uma descrição de seu caráter zeloso. E agora nós temos os dois últimos personagens. Vamos começar por Judas Iscariotes. É conhecido por todos como o discípulo que traiu Jesus, por 30 moedas de prata. Ele era o tesoureiro dos discípulos e costumava tirar da bolsa comum o que era lançado nela. Isto explica por que ele levantou objeções ao ato de Maria, que ungiu Jesus com um perfume caro, que segundo ele deveria ter sido vendido. Jesus deixou claro na última ceia que sabia quem o havia de trair, mas Judas foi em frente e fez um trato com os principais sacerdotes. E assim os soldados conseguiram prender Jesus, liderados por Judas, que o identificou e o traiu com um beijo. Depois, Judas, cheio de remorso, teve um fim trágico. E o último personagem que eu quero ler e passar para vocês é Pedro. Pedro, o líder dos discípulos, originalmente se chamava Simão, filho de Jonas. Ele e seu irmão André eram de Betsaida, sendo que depois se mudaram para Cafarnaum. Trabalhavam juntos como pescadores em parceria com os filhos de Zebedeu. Jesus lhe deu um apelido de Pedro, e dali em diante ficou conhecido como Simão Pedro, embora por muito tempo ele não tenha sido nem sólido nem confiável. Ele era colérico, impetuoso e constantemente mudava de opinião. Só até aqui. Irmãos, por que ler as características de todos os discípulos? Eu gostaria de salientar o seguinte: como nós podemos ver, cada personagem tem o seu jeito de ser, tem as suas características, tem as suas habilidades. E o interessante nessa história toda é o que aconteceu com eles depois de um encontro com Cristo. Depois de passarem tempo com Jesus, o que aconteceu com eles? Os dois últimos personagens que eu li para vocês, que é Pedro e Judas. Por que deixá-los para o final? Primeiro, Judas. Judas, ele era traidor, ele era um roubador, ele era um ladrão. Ele era, antes de conhecer Jesus, e enquanto conheceu Jesus, ele continuou sendo a mesma coisa, ele não mudou. Enquanto Pedro, como nós lemos e vimos algumas características de não ser sincero, de uma pessoa que não mantinha suas opiniões, de ser colérico, era assim. Mas com o passar do tempo, conhecendo Jesus, ele se transformou. Ele se tornou o líder dos discípulos. Ele se tornou um dos maiores pregadores de sua época. O seu primeiro sermão, como nós já sabemos, converteu mais de 5.000 almas. O que esses dois personagens têm em comum? É a lição que eu quero tirar para nós de tudo isso. Jesus não procura pessoas perfeitas. Jesus procura pessoas com o coração disposto a mudar. Pessoas que queiram segui-lo de coração. Jesus não força nada, Jesus não obriga nada. Pedro se transformou porque conheceu a Cristo e se permitiu ser mudado. Ele aceitou as palavras do Mestre e teve a sua vida transformada e a sua vida mudada. Enquanto Judas não aceitou, ele não quis, ele não recebeu os ensinamentos de Jesus. Ele era ladrão, permaneceu ladrão e morreu ladrão. Enquanto Pedro teve o seu caráter totalmente transformado. Então, eu quero deixar para nós, para a nossa meditação, que Cristo não exige perfeição de ninguém, mas ele torna
o imperfeito em perfeito. Basta que nós aceitemos os seus ensinamentos, busquemos cada vez mais os seus ensinamentos, a sua vida, uma vida de intimidade com Cristo, para termos a nossa vida transformada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que possamos meditar nessa devocional e nos melhorarmos como cristãos de agora em diante. Amém? Deus abençoe a todos.